Não, então, eu sempre procuro fazer meus treinamentos, né? Às vezes vou para a Fazenda Terra Alta, quer dizer, eu aproveito esse momento para me concentrar realmente, às vezes eu fico uma semana, 2 semanas, para que o rendimento possa acontecer. Porque muitas vezes você com celular, trânsito, tudo, esquece que o lado mais natural da vida, né? Que é a natureza, os animais, isso tudo traz você, vamos dizer assim, para um momento de murchinho, que é o estado de vazio que o ser humano pode conseguir, e isso dá um melhor rendimento, uma melhor performance. Então, por isso que eu sempre busco esses refúgios. A gente sempre vê imagens de karatecas quebrando tijolos, quebrando parede com a mão, e eu soube que tem uma particularidade sua, que você bebe a água de coco diretamente do coco. Mas como é que você faz para abrir o coco? Olha, antigamente eu abria com o soco, né? Eu pegava, batia, dava umas 4, 5 pancadas e o coco realmente abria. Mas aí a minha mão começou a machucar também bastante. Tanto que eu fiz uma cirurgia recentemente, né? Não sei se foi por essa lesão ou lesões antigas. E aí eu comecei a treinar muito cotovelo, né? Bater com o cotovelo para abrir. Mas logicamente que não é de uma pancada só, né? Você tem que insistir, às vezes o coco está encharcado, às vezes o coco está muito maduro, né? E tem que ter muito cuidado para não se machucar também. Mas de vez em quando eu gosto de fazer essa graça, de testar um pouquinho o meu golpe. Bom, mudando um pouco então a questão do líquido, deixa de lado a água de coco, mas ainda no aspecto da intimidade, no aspecto pessoal, um dos grandes segredos do seu sucesso é a urinoterapia. Como funciona a urinoterapia? Quais são os benefícios? Olha, assim, a urinoterapia, ela foi criada num período de guerra, onde um general no lado oriental falou que realmente o país passava por muita dificuldade, não existiam mais remédios nem nada, existiam muitas mazelas, muitas doenças. E o general falou, olha, a única saída é você tem que tomar sua urina. Então todos os soldados daquele momento na guerra passaram a tomar urina. E doenças como sífilis, gonorreia, dor de barriga, dor de cabeça, né, dor de vista, muitas dessas doenças foram desaparecendo com a urinoterapia, né, que eles estavam executando a urinoterapia. Então, logo após isso, muitos médicos, né, no Japão, na China, passaram a estudar isso, né, e escreveram um livro dando depoimentos de pessoas, relatando experiências e falando como funciona a urinoterapia. Na verdade, a urinoterapia, ela é uma filtragem que o seu organismo faz, que todos nós fazemos, né, porque a gente elimina muitas substâncias tóxicas, mas também vem muitas substâncias boas, vitamina C, hormônios que são liberados durante o sono, como GH e outros hormônios que às vezes a gente não aproveita. E o seu corpo não absorve o suficiente naquele momento. Então, com uma refiltragem, talvez, isso é o princípio da urinoterapia, né? Essa refiltragem traz de volta, né, esses materiais que são benéficos para a sua saúde, né? Então, eu realmente não tenho um conhecimento muito claro disso, eu falo o que eu aprendi, eu falo que isso aí é uma tradição da minha família, eu não indico ninguém a fazer isso, né? Eu sempre falo isso, eu acho que eu faço isso porque eu tive o conhecimento, porque meu pai me passou isso, meu avô também toma, então é uma coisa assim de tradição realmente, né? Mas eu sempre falo para as pessoas sempre tomarem cuidado, porque não é uma coisa assim que, se você for perguntar para os médicos, muitos deles vão dizer, né, que faz mal. Agora, se você for em busca de uma terapia alternativa, o terapeuta vai dizer, não, faz bem, como eu já vi reportagens de muita gente falando. Então, existem várias controvérsias a respeito da urinoterapia e gera muita polêmica quando a gente torna isso à tona. Bem, são muitas novidades do Lyoto Machida e, aos poucos, os enigmas do próprio Lyoto e do jogo inovador do Lyoto Machida e do Machida Karatê vão sendo desvendados. Prova disso foi a excelente performance do Maurício Shogun, que lutou contra o Lyoto pelo cinturão e inegavelmente encontrou algumas falhas, alguns buracos, algumas brechas no seu jogo nunca encontradas anteriormente. Mas antes da gente chegar ao assunto do dia 24 de outubro, a gente separou algumas imagens de um golpe seu que eu acho que é praticamente único. É uma coisa legitimamente do Machida Karatê. A
A gente pode ver que, na verdade, talvez o contragolpe mais famoso para o low kick, que é o chute baixo ou o chute na linha de cintura, é o direto. E você faz uma combinação do direto e, ao mesmo tempo, entra com o chute da mesma perna no contrapé, na perna de apoio do oponente. Na verdade, essa é uma técnica que ela existe, que chama-se de ashibarai, né? No karatê a gente fala do ashibarai. Ou então o moshigiri na perna de apoio. Só que é uma coisa assim que é muito peculiar, né? Eu desenvolvi essa técnica, não é realmente assim, é uma coisa do meu estilo isso, entendeu? Onde eu bato e ao mesmo tempo praticamente eu tento derrubar o oponente, né? Porque assim que ele sentiu o golpe, ele tá com a perna um pouco fraca, então eu dou o passapé, que é para ver se ele cai numa posição onde eu possa ser favorecido. E no caso, na luta contra o Maurício Shogun, a gente pode ver pelo menos umas 5 ou 6 situações que você aplicou esse golpe, mas o Shogun já estava devidamente prevenido, devidamente preparado, porque não houve um knockdown sequer. Na verdade, o Shogun, ele fez realmente uma estratégia boa e eu não consegui conectar da forma que eu queria os meus golpes, né? Até porque eu acho que o Shogun mudou muito o estilo dele para lutar comigo, entendeu? Mas isso fez parte da estratégia dele, né? Assim como fará parte, né, das lutas da revanche também, uma nova estratégia, uma nova luta, né, uma nova preparação. Então eu acredito que foi esse momento que realmente eu não consegui realmente colocar minha técnica totalmente em jogo. Bom, então pelo menos teremos garantidas surpresas para o dia 1º de maio de 2010. Você falou que o Shogun mudou a estratégia. Como você analisaria o Maurício Shogun em 4 fases? Primeiro, a estreia do Shogun no octógono contra o Forrest Griffin. Eu acho que ali foi um momento de muita novidade para o Shogun, né? Ele veio de um evento do Pride, onde era ringue, mudou para o octógono, me falaram que ele tinha casado na época, então quer dizer, muitas novidades que talvez tenham atrapalhado o jogo do Shogun naquele momento. E acabou sendo finalizado pelo Forrest Griffin. Em seguida, enfrentou o Mark Coleman e nocauteou o Coleman. O que você achou da performance do Shogun? Eu acho que depois de algumas cirurgias que o Shogun teve, né, então aquele foi, vamos dizer, um início novamente. Então reiniciar talvez seja mais difícil do que começar, né? Recomeçar. Então ele estava num recomeço ali, porque depois de mais de 1 ano e meio parado, então tudo aquilo talvez tenha influenciado na performance do Shogun. Nocauteou, o Mark Coleman venceu, mas talvez não tenha convencido. Contra o Chuck Liddell. Acho que contra o Chuck Liddell, o Shogun realmente começou a aparecer de novo, né? Ele realmente mostrou uma boa preparação, onde conseguiu conectar um golpe que acabou com o Chuck Liddell ali, acabou com a luta, e foi merecidamente aquela vitória para o Shogun, incontestável, né? E a partir dali eu acho que o Shogun já estava totalmente recuperado até chegar na minha luta, que foi a luta seguinte. Bom, então, o seu raio-x, Shogun versus Lyoto Machida. Olha, eu acho que foi uma luta muito parelha, uma luta dura, né, onde o Shogun montou uma estratégia realmente que surpreendeu um certo momento, mas mesmo assim eu acredito que saí com a vitória, porque depois que no calor da luta, daquele momento e tudo, você não lembra de muita coisa, né? Então depois eu fui analisar os vídeos, fui ver várias vezes os vídeos e vi realmente que 4 rounds eu acho que eu tomei totalmente vantagem, porque eu sempre procurei, né, terminar a luta. Todas as vezes que eu estava ali lutando, os golpes que eu estava mostrando eram golpes que em locais para terminar a luta realmente e para conectar de jeito e acabar ali naquele momento. E o Shogun, logicamente, é um grande lutador, mas deu para perceber que ele estava pontuando a luta para tentar levar a luta no ponto. Né, talvez porque ele achasse que o jogo dele não casasse direito com o meu jogo e tudo. Então ele realmente mudou totalmente o jogo dele para lutar comigo. O Shogun, que é um cara altamente agressivo, né, no estilo dele, não veio com toda essa agressividade que todo mundo esperava. Mas isso faz parte da estratégia. O esporte hoje é um esporte de muito rendimento, de alto rendimento. Então tudo vale, né? A gente não pode dizer que foi errado, foi certo. Eu acho que cada um tem uma estratégia montada, todo mundo quer ser o campeão. Então, meu pensamento, eu acho que o Shogun fez a coisa certa, ele fez o trabalho dele, eu fiz o meu trabalho também. E vamos aí para uma revanche, para um tiratema, né? Porque todo mundo está pedindo isso.
vem até o confronto contra o Shogun, a sua invencibilidade, a sua superioridade era tão soberana que foram 15 vitórias sem perder um único round. Mas contra o Shogun a história foi diferente, você mesmo assumiu que perdeu pelo menos um round. Na sua contagem você venceu 4 rounds. Você admite, você reconhece que perdeu apenas um único round.